Bom, pessoal, estamos aqui hoje com meu amigo Marcos Possi, proprietário da Alfa 164, que está lá no sítio que eu apresentei no último vídeo. Sim. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que a gente acabou se conhecendo por causa disso, né? Os empreendimentos imobiliários na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Possi, assim como eu, passou a infância na Barra da Tijuca, né? Cresceu na Barra da Tijuca. E a gente vai falar hoje sobre um assunto tanto quanto polêmico, né? Assunto polêmico, mas que faz parte da história da Barra. Então, acho que todo mundo que viveu na Barra nos anos 90 certamente se lembra dessa história. E ainda que muita gente converse a respeito, tem muitas notícias e muito se fale, eu acho que às vezes falta um pouco uma abordagem histórica, né? Seguindo ali uma linha do tempo, algo assim. Então, nós pensamos nessa ideia de talvez falar sobre isso, né? Então, até me apresentando, eu sou o Marcos Possi, amigo do Fernando, sou advogado, técnico de transações imobiliárias, então estou imerso em mercado imobiliário já há muitos anos. Antigo mobilista também. Então, acho que é um tema que tem muito a ver com essa nossa coisa nostálgica, né? com essa nossa nostalgia barrense aqui dos anos 90. Né? Exatamente. Nós vamos falar então do Palace 2. Palace 2. A gente pensou, na verdade, numa formatação que separe, né, até para as coisas ficarem mais organizadas. Então a gente pensou em começar do início mesmo, né? Então falar de onde tudo começou, né? E ok, Palace, temos todo o contexto, né, daquela que todos sabem, Sérgio Naia, Sersan, Matersan, enfim. Então a gente na verdade tem que voltar muito no passado para as coisas serem de certa forma entendidas, porque um desastre como aquele, de certa forma, é fruto de todo um histórico, de todo um contexto cadeia, ali, de uma cadeia que já vinha acontecendo há muito tempo, né? Então, falar em Palace, a gente tem que começar falando em Sérgio Naia, né? O Sérgio Augusto Naia, que era dono da Sersan, construtora do Palace, ele era um engenheiro de Minas Gerais que foi para Brasília nos anos 60, né? Era o maior canteiro de obras do país naquele momento. Então, se você era engenheiro e queria prosperar, natural que você fosse para Brasília naquele momento, né? Uhum. Então, foi para Brasília e ao longo dos anos 70 ele fez parte da construtora Esteca, que era uma construtora que basicamente fazia obras para entes públicos. Então, por exemplo, o Sérgio Naia foi engenheiro da reforma do plenário da Câmara em 1972, se eu não me engano, né? Então, a Esteca fez edifícios funcionais, fez edifícios que foram vendidos à Previdência Social. Uhum. E durante os anos 70, tanto a construtora quanto o próprio Sérgio Naia vão prosperando muito nesse segmento. Estando em Brasília, sendo um construtor e fazendo obras para entes públicos, ele vai se tornando, de certa forma, amigo do poder. Uhum. Então, vai ficando amigo de deputados, senadores, ministros, políticos influentes. Isso vai, obviamente, essa influência, essa cadeia de influência vai rendendo acesso a mais obras, né? Então, isso foi acontecendo de uma maneira mais ou menos natural, de modo que nos anos 80 ele inicia a Sersan, se não me engano, nos anos 80, fim dos anos 70, princípio dos anos 80, ele funda a Sersan, e aí a coisa toma um patamar muito maior, né? E aí você começa a notar nesse momento que algo um tanto estranho vai acontecendo, né? Porque as polêmicas já vão começando ali ainda nos anos 80. Ainda nos anos 80. 80 embaixo você já tem algumas polêmicas, né? Então, por exemplo, você teve uma venda de, se eu não me engano, 300 apartamentos construídos pela Sersan à Previdência, que, segundo o TCU à época, o Tribunal de Contas da União à época,
foi feito por um valor acima do que deveria e os apartamentos tinham problemas de ordem construtiva, né, segundo notícias da época. Outra obra polêmica é do anexo 2 do Itamaraty, foi feito pela Sersan, então, que é o chamado bolo de noiva, que, se eu não me engano, hoje é onde funciona o Ministério das Relações Exteriores. Então foi um edifício feito pela Sersan, lá nos anos 80, e que a obra começou, enfim, tinha uma previsão de prazo ali, de normal de uma obra, né, 5 anos, 4 anos, alguma coisa assim, e ela levou 10 anos para ser concluída. Então, com uma série de polêmicas e questionamentos de ordem técnica e financeira ali por trás. E aí a gente chega ali, meados dos anos 80, que teve talvez o maior escândalo envolvendo a Sersan naquele momento, que a Sersan vendeu para o governo Ministério, na época o Ministério já não existe mais, era Ministério da Reforma Agrária, se eu não me engano, e, enfim, de Agricultura e Reforma Agrária, se eu não me engano. A Sersan vende para esse ministério, sem licitação, um edifício condenado pelo Corpo de Bombeiros. Então... Problema estrutural. Aparentemente, problemas elétricos e algumas questões envolvendo o projeto que não corresponderiam aos regramentos da época de segurança. Então era um prédio que o Corpo de Bombeiros condenou por conta da falta de segurança, e esse prédio foi vendido pelo governo, mesmo assim apesar de condenado, né? Foi até ocasionada uma CPI por conta dessa venda, sendo o Sérgio Naia ali uma figura chave desse episódio. E como tudo no Brasil, né, acabou a venda, se não me engano, acabou sendo invalidada, mas o dinheiro para voltar para os cofres públicos aconteceu assim. Tem muitos questionamentos de que forma isso aconteceu. Então a gente já tem um background um tanto complicado, então é um contexto que você já vê que tem ali um histórico um tanto complexo, mas nos anos 80, Sérgio Naia e Sersan, até então, apesar de envolvidos em polêmicas, Sérgio Naia é uma figura, enfim, poderosíssima e riquíssima naquele momento. Ele teve 3 mandatos como deputado federal e ao longo dos, enfim, primeiro acho que 83, 85, eu não lembro ao certo o ano, e simplesmente, além de dono da construtora, dono de rádio, teve algumas radiodifusoras ao longo do país, ele tinha algumas aeronaves, então havia ali não vou dizer que fosse propriamente uma empresa de táxi aéreo, mas uma empresa de fretamento de jatinhos, de aeronaves, e que inclusive foi objeto também de, também à época, não vou dizer um escândalo de corrupção, mas um escândalo envolvendo, enfim, influências do poder e supostamente um mau uso de dinheiro público envolvendo esses jatinhos do Sérgio Naia. E, se eu não me engano, uma questão envolvendo invasão de divisas também, porque a tributação estava sendo supostamente sonegada e tal. Então, pessoa muito influente, riquíssima, poderosíssima, com um temperamento notoriamente difícil, então que, segundo notícias da época, não gostava de ser questionado. Enfim, isso tem várias reportagens, né? Ele, inclusive, dando respostas assim esquisitérrimas, né? Sim, para se esquivar, enfim. Sim, e então um temperamento aparentemente muito questionável e muito difícil, mas uma figura até então muito poderosa no poder no país. E a gente pensa o seguinte, anos 80, né? Se nos anos 60 você é um engenheiro e está querendo prosperar, Brasília é o maior canteiro de obras do momento, é o lugar para você ir. Sem dúvida. Nos anos 80, o lugar para você... Assim, Brasília, de certa forma, já estava um pouco, não vou dizer saturada, mas o que tinha que acontecer de principal em Brasília já tinha acontecido do ponto da construção civil, ainda era um mercado pujante, mas bem menos. E havia surgido um novo mercado muito pujante, que era o mercado da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro.
No início dos anos 80, a Barra da Tijuca, você pensa que é uma área de centenas, não sei, enfim, a dimensão me falta agora, são milhares de metros quadrados de área, né? Eu me lembro que só a área que pertencia ao Múcio Ataíde era mencionada como 1 milhão de metros quadrados, somado à área dos outros donos da Barra à época, né? A Barra na época tinha 4 donos, basicamente, era uma região loteada em 4 donos. Isso é até um assunto interessante para um outro vídeo no canal. No vídeo, as Torres Ataíde-Ville. As Torres Ataíde-Ville são um assunto interessante, e os 4 donos da Barra também é um assunto interessante. Que basicamente você tem uma área enorme do tamanho de um município, enfim, e que hoje tem uma população equivalente a um município, às vezes, de médio porte, e que tinha 4 donos. Sim. Vale também, quem quiser aí algum vídeo específico da Barra da Tijuca, alguma coisa do Rio de Janeiro, dá uma comentada aí, a gente vai avaliar, e o Marcos tem conhecimento aí, já dá para perceber que full sobre isso, né? Agradeço, e enfim, a gente pesquisa, corre atrás e fala também. Então, nos anos 80, o mercado da Barra era talvez o maior canteiro de obras do país naquele momento. Então, se você era uma construtora importante, um player importante, você queria vir para cá. Então, naquele momento, muitas construtoras de fora do Rio vieram aqui para o Rio para construir especificamente na Barra. Então, você já tinha algumas construtoras do Rio, mas começou a ter uma certa entrada de novos participantes do mercado imobiliário aqui por conta dessa grande procura aqui do mercado imobiliário da Barra. E aí, um dos 4 donos da Barra era o Múcio Ataíde, envolvido na construção das torres da Ataíde-Ville, era dono da Desenvolvimento e Engenharia. E o Múcio Ataíde também era deputado federal à época do Sérgio Naia. E aí, eu não sei propriamente detalhes da transação, mas eu sei que o Sérgio Naia compra para a Sersan grandes áreas pertencentes até então ao colega deputado federal Múcio Ataíde. No início dos anos 80, ele lança 2 empreendimentos aqui no Rio, no Parque das Rosas. Rosa Maior e Rosa da Barra, 2 edifícios. Pela Sersan? Pela Sersan. Não sabia disso. Lança pela Sersan 2 edifícios no Parque das Rosas. E são sucessos estrondosos. Os 2 edifícios vendem muito bem. E aí, eles enxergam que o potencial realmente era o esperado. E aí eles começam a construir uma região que até então era chamada de Centro da Barra, o lançamento seguinte. Ali, na virada dos anos 80 para os anos 90, eles lançam no chamado Centro da Barra, que hoje é a região que seria a ABN, reta do Downtown, Cita América. Feito Cita América. Cita América, então... Qual o nome da rua? Jornalista Henrique Cordeiro. Jornalista. Então, na rua Jornalista Henrique Cordeiro, a Sersan lança um empreendimento chamado Barra Havaí. Provavelmente aí um jogo de palavras com Barra e Havaí, né? Até porque o primeiro edifício lançado é o Aloha, justamente. Então, né, o jogo de palavras com próxima praia, né? Uma coisa praia, exatamente. Meio veraneio na época, né? Meio temporada. Sim, até porque a grande publicidade para a vinda para a Barra na época era que você poderia morar onde você veraneia, passa suas férias, né? Então, isso eu lembro. Eles lançam o Barra Havaí, que supostamente seria um empreendimento composto por, se eu não me engano, 5 torres, lançadas em períodos distintos, atrás da concessionária da Fiat, né, na Jornalista Henrique Cordeiro, e que originalmente era vendido como uma rua particular, com segurança, infraestrutura total de lazer, etc. Em algum momento essa questão de rua particular acaba saindo ali do projeto. É até interessante perceber que, olhando os materiais publicitários da Sersan da época, o início, o empreendimento era muito mais bacana do que o empreendimento acabou se tornando com o passar do tempo. Tanto que a qualidade do que era anunciado nos materiais publicitários vai decrescendo progressivamente, às vezes só dos mesmos prédios. Então, é uma coisa curiosa. Mas, simplesmente em 90, se eu não me engano, eles lançam o Aloha, 2 e 3 quartos. Na verdade, a grande publicidade até depois se torna se eu não me engano, no livro
sobre o Palace, fala 2 e 3 quartos, 2 e 3 quartos. 2 e 3 quartos vista com vista para para o o mar. Vista para o mar, exatamente. Inclusive eles usaram isso porque teve uma ocasião, a gente vai falar mais para frente, mas que na queda da coluna, a primeira coluna que caiu, sim, quando a pessoa chegou lá para tentar descer pela escada, o que ela viu foi o mar da Barra da Tijuca. Então, no material tinha caído a coluna 1 e 2. Coluna 1 e 2, então, quando é lançado o empreendimento, eles usam esse, digamos, chamariz, né, esse slogan de 2 e 3 quartos com vista para o mar. Primeiro lançam o Aloha, depois do Aloha eles lançam o Sunset / Havaí. Depois do Sunset eles lançam Palace / Havaí 1, Royal / Havaí e Palace / Havaí 2. Basicamente entre 90 e 94 os lançamentos. Todos os prédios com características muito semelhantes, então apartamentos em geral de 2 e 3 quartos, exceto o Royal, que são apartamentos de 4 quartos. As metragens são os menores apartamentos em torno de 80 e poucos metros, 2 quartos com dependência de empregado, 80 e poucos metros, e os maiores apartamentos, tirando as coberturas obviamente, 3 quartos na casa dos 110, 120 metros quadrados, em torno disso, todos com varanda. E quem vinha comprar esses empreendimentos tinha uma sensação muito familiar do que você teria no restante da Barra. No material publicitário, e quem visitasse talvez ali uma obra no stand de venda, tinha uma sensação de que poderia ser basicamente o que era anunciado no empreendimento da Gafisa, da Santa Isabel, de uma outra construtora, da Encol, que na época era uma potência, vale inclusive uma outra história para o canal. A Encol também é uma história interessante. Grupo OK também é uma história interessante. Então, em princípio, você tinha ali um empreendimento que parecia, né, com tudo ok. À medida em que os prédios foram ficando prontos e que eles foram, eu não vou nem dizer sendo entregues, porque essa questão da entrega é muito nebulosa, né? Eu sei que isso tem muitas versões diferentes em relação ao que foi a entrega dos apartamentos. O que de certa forma é inequívoco é que no caso específico do condomínio Palace / Havaí, que tinha torre Palace / Havaí 1 e torre Palace / Havaí 2, que foi a que caiu, esse condomínio não tinha o habite, nem o memorial de incorporação registrado no cartório, que é o nono ofício de registro de imóveis, que é o cartório competente para a região. Houve um protocolo, um pedido de registro, mas o protocolo caiu em exigência porque havia algumas inconsistências na planta e na documentação que foi apresentada. E aí, por conta dessas inconsistências, não havia um memorial de incorporação registrado e também algumas inconsistências, enfim, outras relevantes para a municipalidade, impediram o prédio de receber, o condomínio de receber o habite da prefeitura. Isso foi conseguido posteriormente? Não, até cair? Até cair não tinha o habite no Palace especificamente. Tem até uma questão envolvendo, tem uma polêmica, não do Palace especificamente, mas tem uma polêmica envolvendo um dos outros prédios da Sersan, que agora não me lembro qual, que me lembro que depois da queda do Palace, algumas notícias diziam que um dos prédios teria um habite falso. Um dos prédios da Sersan. Eu lembro disso. Notícia que eu nunca vi assim, respaldo judicial para ela, nem nada, mas era uma coisa noticiada à época, que um dos prédios teria um habite falso e que isso teria gerado ali uma celeuma com a municipalidade, processo judicial, etc. Mas o principal o lançamento do Palace ali o Palace foi lançado em 94, se a memória não me falha. A entrega aconteceu ali em torno de fim de 97, se eu não me engano. Setembro de 97. Setembro de 97. E aí, com as unidades entregues, o que as pessoas perceberam foi: ok, no papel a gente tem um apartamento, 2, 3 quartos, planta ampla, varandão, esquadria de alumínio, blindex nas varandas, lambri no teto, revestimento de mármore na fachada, em princípio área de lazer completa, piscina, enfim. A gente tem um empreendimento legal, só que
chegando no prédio, as pessoas começaram a perceber uma série de inconsistências. Além do problema documental em si, que se você não tem um memorial de corporação registrado e se você não tem uma BITS, você não consegue regularizar, né, a documentação das unidades autônomas. Então, você não consegue fazer, por exemplo, escritura definitiva com a escritura de compra e venda, escritura definitiva com os adquirentes. Então, as pessoas, em geral, tinham promessa de compra e venda ou instrumento particular com a construtora. Então, você já tinha um problema documental que, naturalmente, era sabido em maior ou menor grau, e o prédio recém-entregue já tinha desplacamento do piso da portaria, piso soltando a portaria. Você já tinha desplacamento das placas de granito, de mármore, da fachada, inclusive caindo, né, de altura, com preocupações para a segurança das pessoas que passavam embaixo, e os apartamentos entregues com uma série de problemas de maior ou menor grau. Então, portas que não encaixavam nas esquadrias, no caixonete, janela que não ficava de acordo com a esquadria, pisos soltos. Tinha coisa faltando, tivemos apartamentos lá para cima também que faltaram. Faltou acabamento, as coberturas, se não me engano, foram entregues com muita coisa faltando. E você tinha problemas elétricos, prédio recém-pronto já com infiltração. Então, haviam problemas construtivos que, de certa forma, né, quem está acostumado com o mercado imobiliário sabe que, mesmo construtoras grandes, boas e, de certa forma, incontestáveis, tem os seus problemas de execução na obra. Então, que é muito comum que os prédios tenham algum tipo de problema do ponto de vista de infiltração, ou algum problema elétrico, ou algum acabamento que não está legal, um desplacamento de piso, alguma coisa assim. Isso é relativamente comum. Mas no Palace isso extrapolava esse patamar comum, tanto que motivou uma ação movida pelos adquirentes, à época pelo condomínio dos edifícios Palace 1 e 2, contra a Sersan. Então, antes do desabamento, havia uma ação movida pelo condomínio, requerendo que a Sersan resolvesse a questão documental e corrigisse os problemas que existiam nos apartamentos, né? É claro que quando você, enfim, comprou em tese de uma construtora que pertence a um deputado federal, que já tem um tempo de estrada, que já construiu uma série de obras públicas, que construiu edifícios para ministério, você acredita que está comprando algo confiável, né? Até porque, em geral, um prédio desse tamanho não cai sem que seja um motivo muito forte para isso, né? Sem que você tenha um problema muito grosseiro, um erro muito crasso. Então, o que as pessoas viam naquele momento eram problemas de acabamento, de finalização, o que, em princípio, não atesta a solidez da obra, né? Eu já vi até gente falando, mas se as pessoas viram problemas, por que elas se mudaram para o apartamento? Que, convenhamos, é um péssimo comentário hoje, né? Você olhando retroativamente, sabendo o que aconteceu, falar esse tipo de coisa é até um desrespeito, né, às vítimas, falar algo assim. É fácil falar. É fácil falar. Que, obviamente, as pessoas não imaginavam que aconteceria. Claro. Não só não imaginavam, como tinha aquele comentário, você acha que um apartamento, um prédio na Barra da Tijuca vai cair? Muita gente, quando inclusive foram chamadas de madrugada para sair do prédio e tal, falando, não, que vai cair, não. Né? Então, é difícil de acreditar, né? Sim, exatamente. Então, se você pensar que, historicamente, no Rio de Janeiro, edifícios em regiões nobres que tiveram um problema estrutural que demandou uma implosão, como o caso do Palace, né? Teve um desabamento parcial e implosão no caso do Palace. Dois desabamentos parciais. Dois desabamentos parciais. Eu acho que, historicamente, o edifício já pronto, habitado, eu só consigo me lembrar de um outro caso, que foi do edifício Elmar, na Avenida Atlântica, nos anos 70. Não me lembro de outro caso fora esse. Um fato bem raro, então. Sim, um fato bem raro. Habitações populares, em regiões em que, né, você não tem tanta fiscalização, isso, infelizmente, tem outros históricos, né? Teve até o mais recente na Musema, então... Sim. Infelizmente, tem acontecido com alguma frequência maior. Mas edifício
enfim, em área nobre, em tese de construtora grande e tal, eu só consigo me lembrar de um outro caso. Então, eu imagino que de fato as pessoas não acreditaram nisso. Aí então a gente chega no momento, né, fatídico do dia 8 de fevereiro de 98. Né? Eu acho que, até para não ficar uma coisa muito longa, vale a pena a gente fatiar, né? Vamos dividir em mais de um vídeo. Então nos vemos no próximo vídeo. Esse foi o episódio 1 do Palace 2. Ficou uma dúvida quando você mencionou, eu acho que provavelmente vão perguntar também se a gente não responder, mas o que a Sersan fez com os pedidos, o processo que moveram tanto do condomínio quanto os adquirentes para resolver esses problemas todos? Eles resolveram, não resolveram? Não resolveram? Não, na verdade houve no momento ali de início de processo, salvo engano, houveram algumas promessas de resolução, mas o processo em si acabou não chegando ao final, a uma execução, porque foi um processo movido em 97 e o desenvolvimento aconteceu em 98. Então não houve tempo hábil de tramitação de processo para que a Sersan fosse condenada a fazer alguma coisa. Então, eu me lembro que, vendo o processo, algumas informações foram colocadas sobre a Sersan está fazendo todo o possível para auxiliar e para resolver e tal, até porque naquele momento o prédio ainda estava na garantia legal, né? Então a construtora, qualquer que fosse, né, a construtora ainda estaria obrigada pela garantia da construção. Então, supostamente eles estavam fazendo todo o possível para auxiliar, para resolver e tal, mas eu não vi nada de concreto em relação a isso, e a execução em si do processo não chegou a acontecer, porque no momento em que houve o desabamento, até o próprio condomínio mudou o enfoque das demandas contra a construtora. Naturalmente, o que se viu naquele momento foi um volume grande de demandas indenizatórias, tanto do Palace 1 quanto do Palace 2, pedindo ressarcimento. Porque, convenhamos, se você mora no Palace 1 e um edifício idêntico ao seu, o Palace 1 e o Palace 2... O edifício atrás do seu. E o Palace 1 e o Palace 2 são rigorosamente idênticos, só que espelhados. Então, enquanto o Palace 1 tem vista, as colunas frontais tem vista para o jornalista Henrique Cordeiro, no Palace 2 era exatamente o oposto, ele era exatamente invertido. As colunas frontais eram viradas para a praia e as de fundos viradas para o Palace 1. Então, se o seu edifício, que é construído pela mesma construtora, rigorosamente igual, teve um prédio espelhado atrás do seu que acabou de desabar, você também não quer voltar para o seu apartamento. Você também quer ser ressarcido pela construtora e fazer o distrato. Até porque naquele momento, a enorme maioria dos adquirentes não tinha ainda quitado o apartamento. Uhum. Porque a gente estava falando ali até de um certo limbo em relação à entrega, porque não havia habite, então muitas pessoas ainda não tinham quitado os apartamentos. Então, muita gente realmente suspendeu os pagamentos e falou: olha, eu quero destratar isso aqui, eu quero devolver essa unidade e quero ser ressarcido pelos materiais, morais, etc. E, obviamente, as vítimas do evento do Palace 2 também ingressaram com ações com demandas indenizatórias. A Sersan, naquele momento, ainda estava com algumas construções em curso. Aqui no Rio de Janeiro eles tinham um shopping center em construção na Avenida das Américas, onde hoje é o supermercado Guanabara, e eles estavam construindo, porque tinha a Sersan, que era a sociedade, se não me engano, agropecuária, de terraplanagem, enfim, Sérgio Augusto Naia, e havia uma Sersan International, que estava construindo um hotel em Orlando. Bem nessa época. Bem nessa época. O prédio estava, sendo que, seguindo todo o histórico da Sersan, eles já estavam com problemas também com a municipalidade em Orlando por conta de, eu não me lembro agora detalhes, mas por conta de questões construtivas também, descumprimento a regras urbanísticas lá. Então, houve até uma ameaça de implosão
da obra pela Prefeitura de Orlando, caso não fossem atendidas as regras que vinham sendo descumpridas. Então, naquele momento, a Sersan ainda estava, de certa forma, em plena atividade, e teve ali até a continuidade de algumas obras. O mercado não. O hotel em Orlando foi concluído. O mercado aqui acabou não sendo... A gente ficou com o esqueleto. Ficou o esqueleto durante anos na Avenida América, exatamente, que é o Riviera Del Fiore. Exatamente. Bom, então encerramos por aqui esse assunto de hoje e próximo episódio falaremos sobre já o evento, o desabamento das colunas, se eu não me engano, 1 e 2. E aí talvez até adentrar um pouquinho na parte técnica dos laudos de engenharia que foram feitos, e ainda que nós não sejamos engenheiros, não tenhamos a qualificação técnica para falar, a gente reproduz o que está nos laudos, que do ponto de vista informativo é relevante. Então, é isso. Se gostaram, dá um like no vídeo, pode dar dicas para a gente sobre outras questões imobiliárias, outras temáticas imobiliárias. Obrigado pela audiência de vocês e voltamos a conversar. Até logo.